sejam todos bem-vindos ao Aula Paraná. Eu sou a professora Poliana Paiva e é um prazer imenso estar aqui falando para a terceira série. A aula de hoje é muito importante. Vamos conhecer primeiro os objetivos? Vamos ler e interpretar tirinhas e charge. Olha que legal! Você gosta de tirinha? Eu também. Vamos identificar diferenças constitutivas de cada tipo de texto. Você sabia que existe diferença entre um e outro? Vamos conhecer também. Vamos reconhecer os efeitos de sentido decorrentes do uso da ironia e do humor que podem estar presentes nesse tipo textual. E também iremos reconhecer o uso da linguagem verbal e não verbal como inseparáveis, como indissociáveis dentro de um texto. Vamos começar então lendo uma tirinha. Você conhece aí o Armandinho, do Alexandre Becker? É muito legal, essas tirinhas são bem populares e sempre trazem um contexto de reflexão para nós. Então, eu trouxe para vocês algumas selecionadas a dedo e eu espero que você goste bastante. Vamos à leitura. Essencial à vida de todos os seres vivos. Começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Amor. Uau! Então ali nós temos um contexto, O Armandinho dialogando com o seu pai, provavelmente ele está ali verificando a prova. Nós temos uma frase aspada, Ou seja, ele está lendo a pergunta da prova. E como que você consegue errar uma coisa tão simples, essencial à vida e começa com a letra A? É água, é óbvio. E aí ele vem e surpreende, nessa quebra de expectativa que nós vamos falar também, e diz que é o amor, começa com a letra A, e é óbvio que é essencial à vida, Muito impactante. Atividade 1. Você tem aqui os dois últimos quadrinhos, É óbvio que é água. O que você colocou na prova? E aí ele está cabisbaixo, Vamos fazer a leitura da imagem também, ele está triste, porque está sendo considerado um erro a sua resposta. E aí ele diz para o seu pai, amor. No último quadrinho temos uma quebra de expectativa. A que isso se deve? Por que você espera algo e você recebe diferente? Por que quebrou-se ali a expectativa? Coloque no seu caderno a sua resposta e daqui a pouquinho a gente corrige.
Então, gente, vamos conhecer a resposta? Espera-se que Armandinho responda com a palavra água, que começa com a letra A, e é essencial à vida. Porém, ele causa impacto e comoção ao informar que sua resposta foi amor. Assim, o leitor é levado a refletir que sua percepção das necessidades básicas dos seres vivos vai além do óbvio, que é a água, né? Impressionando pela sensibilidade do garoto. É isso que causa a quebra da expectativa. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre os quadrinhos, né? Eles podem se apresentar de 3 formas. Você sabia disso? Bom, os quadrinhos aí, eles remontam lá ao período de 1895, quando lançaram aí a primeira revistinha em quadrinhos. E aí nós já temos essa linguagem, né, verbal e não verbal dissociada, como já conhecemos hoje, fazem tanto sucesso, não é mesmo? Então ela pode se apresentar de 3 maneiras. A mais comum, que é a HQ, que se chama, né, é a abreviação ali das iniciais de história em quadrinhos, e são as revistinhas mais densas. Você tem histórias, né, maiores, temos de personagens, temos aleatórias, enfim, você tem uma variedade imensa de super-heróis, né, de terror, enfim, é muito vasta a produção. Depois você tem a classificação das tirinhas, né? Por que tirinhas? Porque é uma banda, né? Como eles dizem lá em Portugal, ela é curta, ela tem de 3 a 4 quadrinhos apenas, e é para ela ser lida assim de forma rápida, né? Para quem não tem muito tempo na leitura ou procura se alimentar com esse tipo mais cômico, porém uma leitura mais rápida, né? E depois nós temos a charge. A charge, a característica que ela tem no máximo 2 quadrinhos, né? Mas o mais comum mesmo é quando ela se apresenta apenas com um quadrinho e você tem ali uma crítica ou uma sátira, e hoje nós vamos conhecer também as diferenças entre tirinha e charge, que é o foco da aula de hoje. Não confunda, então, a tirinha com a charge. Por que, professora? Pelo simples fato que elas têm características diferentes. A charge, por exemplo, como eu acabei de dizer, ela apresenta ali uma crítica ou uma sátira, né, política ou social, e ela é marcada temporalmente. Ou seja, você precisa de um contexto, do conhecimento do contexto em que ela é produzida, e aí ela tem uma validade mais curta, né? Algumas delas você consegue aí perceber o sentido, mesmo sem ter esse conhecimento prévio, mas a maioria delas você precisa de um contexto para entender o significado. A tirinha, ela já é atemporal e nem sempre ela faz uma crítica, normalmente ela traz humor, né? E ela é divertida e ela não tem validade, né? Ou seja, por isso que dizemos aí atemporal, ou seja, ela faz sentido hoje e continuará fazendo. Vamos ler uma charge, então? Olha só, a começar pela leitura, né? Aqui não temos cores, né? É um tom pastel em preto e branco, um cinza ali, mais ou menos. Temos um caminhão, né? Um cenário um pouco inóspito, seca, né? Olha o chão rachado, o caminhão partindo, escrito inclusão digital. E aí nós temos uma família, né, pobre, de agricultores, né, ele tem uma enxada ali, a mulher está com um jarro, o menininho, não sei se vocês vão conseguir perceber, ele tem um brinquedinho improvisado ali nas mãos, e eles estão à frente de um computador, a tela de um computador, cuja tela nos mostra ali um balde. O que você consegue entender desse cenário, né? Temos a seca, nós temos ali o caminhão falando sobre inclusão digital. Qual que é a leitura que nós podemos fazer dessa imagem? Bom, vamos descobrir através do quiz. Ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, né, está relacionando os 2 assuntos, essa charge faz uma crítica a respeito de quê, professora? Letra A ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores? Será que a crítica é em relação a isso? Letra B, a possibilidade de uso de computador como solução dos problemas sociais? Pensa bem. Letra C,
Escolha, né? Será que a crítica é a respeito da escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população? Será que está falando ali sobre uma escolha de prioridades? Ou ainda a letra D, será que a crítica em relação à dificuldade na distribuição de computadores nas áreas rurais é difícil, né, e tal? E aí, gente, pensa com bastante atenção, né? Pensa aí na imagem, no contexto que nós acabamos de ver, as informações que você consegue extrair e acerte em cheio aí. E aí, Tigrado, conseguiu descobrir qual é a resposta? Analisou certinho? Vamos dar mais uma olhadinha na charge? Olha lá, né? Veja lá o computador, o caminhão de inclusão digital, a família pobre, olhando para aquele computador com a imagem de um balde, né? Pensa um pouquinho, qual a maior necessidade nesse contexto de seca? Água, né? E aí a gente já consegue ir para a resposta. É a letra C, a crítica em relação à escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Pensa bem, o que eles precisam? Entre computador e água, o que você vai escolher? Óbvio que você vai escolher água, é a sua necessidade real, básica, ou seja, é a prioridade e não a inclusão digital. Essas coisas vêm depois que você já supriu aquilo que é básico. Vamos ler mais uma tirinha? Olha que legal! Deve ser divertido fazer quadrinhos. Fazem tiras com qualquer assunto. E se faltar assunto, Camilo? Bom, não ter assunto já é um assunto. Olha que interessante, né? Bacana essa tirinha. Fez a leitura da imagem, né? Amiguinho ali com o jornalzinho, o sapinho e um diálogo, né? Não tem aspas, é um discurso direto. Vamos para a atividade 2, então. Ao criar a tirinha, o autor recorre à metalinguagem. Você se lembra do que é a metalinguagem? Uma função da linguagem que consiste em usar uma linguagem para falar dela mesma, né? Autoexplicativa. Por exemplo, quando você tem ali um retrato de um fotógrafo em pleno exercício da função, né? Um pintor pintando, a linguagem do dicionário, por exemplo, né? Isso tudo é metalinguagem. Nesse caso ali nós temos a questão do fazer tirinha, mas eu não vou estragar a pergunta, tá? Por exemplo, né? Um filme que fala sobre fazer filmes, uma poesia que fala sobre fazer poético e esses exemplos que eu dei para vocês também. Bom, pergunta, em que consiste a temática dessa tirinha? Essa é fácil, hein, gente? Bora lá?
Vamos lá? E Natan, você sabe qual é a resposta? Qual é a temática? Fácil essa, né? Vamos lá. Consiste na explicação de que até mesmo a falta de assunto já justifique o conteúdo para a produção de uma tirinha, sendo, portanto, o uso da tirinha para falar sobre como fazer uma tirinha. Essa é uma tirinha metalinguística. Isso ficou fácil, que eu dei a dica antes ali, né? Confesso. Vamos falar agora sobre a quebra de expectativa. O que é a quebra de expectativa, professora? Faz ideia? Acompanhe comigo aqui. O que produz humor é a quebra da expectativa, porque quando recebemos uma informação inesperada, tendemos a achá-la engraçada. Contudo, o humor nem sempre é sinônimo de engraçado. Então, a quebra de expectativa é isso. Você está esperando receber algo comum ali na sequência da história que você imagina, e aí você recebe algo diferente, inesperado, e isso quebra a sua expectativa, provocando o humor, mas nem sempre o humor é sinônimo de engraçado, tá? As pessoas relacionam isso, mas não tem propriamente uma relação direta, né? Nem sempre ter um humor é engraçado, porque pode ser um humor satírico também, né? Vamos lá? Vamos ler mais uma tirinha, adivinha de quem? Do Armandinho. Professora, você está viciada? Tô! Eu gosto muito das tirinhas dele. Vamos lá. Presta atenção aqui no diálogo. Meu pai vive me dando livros de presente. Ele diz que nos deixam mais sábios, mas não noto nada diferente. Você já leu eles? Não, por quê? E aí a gente já dá risada, né? Porque quebrou a expectativa, você consegue perceber ali que sempre, isso é muito característico da tirinha, sempre no último quadrinho existe um elemento surpresa que vai fazer você repensar o diálogo, né? É um fator inesperado ali, mas na verdade é o que a gente já espera. Você quer ver uma tirinha, você quer ler, você quer dar risada. Vamos lá? Atividade 3, para ver se vocês entenderam bem esse conteúdo. Ao presentear Armandinho com livros, qual é o objetivo explícito do pai, né? E o que podemos inferir, o que podemos deduzir a partir da resposta do filho? A coleguinha? Essa é fácil, anota aí.
Você percebeu que são duas perguntas em uma, né? O que o pai deseja, qual é o objetivo do pai, né? E também temos a questão do que nós podemos inferir a partir da resposta dele. Então, espero que você tenha percebido aí que são duas perguntas em uma, né? Primeiro, o pai deseja que o filho adquira sabedoria. Essa informação que está bem clara para todos nós. Através do quê? Da leitura. Porém, não é o comportamento adotado por Armandinho. Evidente aonde? No último quadrinho da tira. Isso nos remete ao quê? Ao fato de que a aquisição de conhecimento se distingue do simples ato de possuir, né? Como acontece aí com os demais objetos, bem como também ao fato de a leitura ser um hábito aprendido e não um gosto natural. Então perceba ali que a intenção do pai era com que ele adquirisse sabedoria através dos livros que ele presenteia ao filho, só que ele surpreende dizendo que não os leu, né? E aí a gente fica pensando também sobre essa questão de adquirir conhecimentos, como que isso acontece? O hábito da leitura, como que eu adquiro esse gosto? A gente sabe que não é natural do ser humano, né? Ai, que vontade de ler, eu não sei você, mas comigo isso não acontece. Ou você acordou pensando hoje, ai gente, estou com uma vontade de ler, quero ler umas 20 páginas hoje. Não é isso que acontece, né? Então é um hábito que você tem que adquirir. E é diferente da questão do consumo, né? Comprei e pronto, já obtive o conhecimento. A gente sabe que infelizmente não é assim. Senão seria muito bom, né? Compraria ali uma estante toda numa livraria e aí eu já estava mais sábia aí que o rei Salomão. O que vimos então na aula de hoje? Lemos e interpretamos tirinhas, charges também, vimos a diferença entre uma e outra, reconhecemos ali o efeito de sentido decorrente do uso da ironia, né, do humor, e compreendemos um pouquinho dessa questão da linguagem verbal e não verbal como inseparáveis no texto. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!